Vamos a um momento, irmãos, de extrema importância para a igreja do Senhor, que é a mensagem da palavra de Deus. Vamos abrir em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos ler só o versículo 8. Diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, aqui diante do Senhor, na tua casa, diante da tua palavra, Senhor, que acaba de ser lida, pedimos ao Senhor direcionamento. Usa a minha vida, Senhor, em tuas mãos. Usa também, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, para que nós compreendamos o teu querer, a tua vontade, o teu direcionamento para nós. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma forma que nós possamos compreender os teus planos e propósitos nas nossas vidas. Somos do Senhor, nossa vida, estamos aqui, nossas vidas são tuas, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Então pedimos ao Senhor o direcionamento do céu, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a nação de Israel, quando foi chamada por Deus, a primeira família foi chamada por Deus para ser a nação que iria anunciar as verdades de Deus para o mundo. Deus fez isso de forma graciosa, como Ele sempre faz. Tudo que Deus faz por você é pela graça dEle, é pela bondade que Ele tem na sua vida. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Está em Tiago 1,17. O Deus que você serve trabalha na sua vida unicamente pela graça e pela bondade dEle. E foi assim, com a primeira família, que Ele chama para se tornar depois a grande nação de Israel. E quando Deus chama a primeira família com Abraão, e depois com seus descendentes, Deus faz um pacto, uma aliança com eles. Eles são chamados para serem diferentes. Eles são tirados de uma vida de idolatria para servirem a um único Deus. E esse servir é exclusivo. Deixam de lado todos os aspectos culturais das quais Deus não se agradava. E através de Abraão, lá no livro de Gênesis 12, inicia-se o plano de Deus, que vai culminar em Jesus, mas durante muito tempo vai ficar centralizado ali neste povo, até chegar à finalidade maior, que é Jesus Cristo. Só que Deus chamou esse povo. Esse povo foi escolhido por Deus. Esse povo foi chamado por Deus para ser luz para as nações. Para ser luz. E por serem chamados para ser luz,
Deus fez uma aliança e um pacto com eles, e Deus disse exatamente isso para eles: olha, eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. E estabeleceu para eles, para toda a nação, critérios de vida. E falou para eles como eles deveriam viver. E como eles deveriam se conduzir como nação e como povo. Com muitos mandamentos, nós temos os 10 mandamentos como exemplo deles, que seria uma miniatura ali de todo o plano de Deus para a nação de Israel. Os 10 mandamentos vocês conhecem. Deus falou assim: olha, vocês são meu povo, então está aqui meus 10 mandamentos para vocês. Eu sou o Deus de vocês, eu cuido de vocês, eu estou fazendo uma parceria com vocês. Só que para me servir, como vocês são meus, há também uma responsabilidade. Vocês também são responsáveis. E o que acontece? Nós vamos encontrar em Levítico 26, o nosso Deus estabelecendo para eles critérios de vida. Se vocês me obedecerem, todas as bênçãos alcançarão vocês. Se vocês não me obedecerem, se me desobedecerem, se endurecerem o coração, se vocês amarem mais as culturas pagãs do que aquela que eu estabeleci, vocês deixarão de ser abençoados. E há um risco que Deus fala em Levítico 26. Vocês podem ser levados para outros povos. Outros povos dominarão vocês. E foi o que aconteceu. Exatamente foi o que aconteceu. Em muitos momentos da história de Israel, nós encontramos a nação de Israel namorando culturas pagãs, se aproximando de práticas pagãs. E é o que acontece? Chega um momento em que um grande domínio, uma grande potência no mundo chamada Babilônia, ficava ali a nordeste da nação de Israel, se torna poderosa e domina a nação de Israel. Isso no ano 605 antes de Cristo. E este livro que eu acabei de ler para vocês, do profeta Daniel, no ano 605, Daniel, junto com seus amigos e junto com um grupo de pessoas que faziam parte da nobreza de Israel, são levados em cativeiro para a Babilônia. Ah, pastor, o mundo político é complicado. Tem nações que são mais poderosas e atacam povos inferiores. Existem projetos políticos imperialistas no mundo. Sempre foi assim. Sempre foi assim, pastor. Aí alguns povos mais poderosos acabam se achando no direito de atacar povos com poder militar menor. Por isso que aconteceu isso com Israel. Mas, irmãos, eu acabei de dizer para vocês que Deus havia dito para eles: vocês são o meu povo. E eles, como povo de Deus, Deus deu diretrizes para eles. Povo de Deus é assim, siga a minha orientação. Olha o que diz o início do capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Olha o texto, irmãos. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus.
Deus havia dito em Levítico, irmãos, e depois Deus fala em Deuteronômio também para eles. E lembra que eu sempre falo isso para os irmãos? Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque Deus é fiel. E a fidelidade do Senhor se encontra nas suas palavras. Quando Ele diz sim, irmãos, é sim. Não adianta discutir. O sim de Deus é sim de Deus. Quando Ele diz não, o não de Deus é não de Deus. Quem falou isso foi a missionária no domingo passado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não foi que ela falou? A missionária na semana passada? É uma realidade. Se nós somos servos de Deus, nós temos que buscar a presença desse Deus e servi-lo com fidelidade. A nação de Israel o desobedece, prefere vidas contrárias ao que diz a palavra de Deus. Deus os entrega para os babilônios. O exílio ocorreu porque o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. O exílio foi o cumprimento das maldições da aliança previstas em Levítico 26 e de uma profecia específica de Isaías. Lá no começo eles já viam em desobediência há muito tempo, mas teve um caso muito sério. Vocês conhecem o rei Ezequias, um ótimo rei. Isso alguns anos antes da nação de Babilônia atacar. Olha o que acontece, irmãos. Deus curou Ezequias. Ezequias tinha uma doença incurável. Ele iria morrer. Deus, inclusive, usou Isaías para falar para ele, coloca a tua casa em ordem, porque os seus dias acabaram. Ezequias se prostra no chão, chora e pede para Deus ter compaixão da vida dele. O profeta Isaías estava saindo do palácio. Deus fala para ele, volta. Volta porque eu escutei essa oração. Essa oração foi ouvida. O rei Ezequias volta, o Isaías volta e diz assim para o rei Ezequias, olha, Deus ouviu a tua oração. Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Deus deu esses 15 anos de vida. Nesse período, o rei Ezequias recebe uma visita da Babilônia. E ao receber uma visita da Babilônia, ele mostra para esses visitantes do rei da Babilônia todos os tesouros do templo de Jerusalém. O templo que havia sido construído por Salomão. Todos os tesouros do templo. Eles mostraram tudo. A Babilônia estava em processo de expansão. Ela já estava em processo de expansão. Havia ainda um outro povo maior que ela ainda não tinha vencido. E o que acontece aqui é que ao mostrar o palácio para os babilônios, Ezequias sabe o que ele estava dizendo para o rei da Babilônia? Falou, se vocês atacarem a Síria, se vocês crescerem, nós estaremos com vocês. Se vocês estão com projetos expansionistas, conte conosco. E aí quando o rei mostra os tesouros, está dizendo, está vendo como nós temos condições para isso? Nós temos soldados, nós temos riquezas, nós temos condições para que vocês possam empreender essa jornada, vencer a Síria, se tornar um povo maior e ter toda essa expansão, e nós estaremos com vocês. O mesmo rei que numa doença incurável confiou em Deus, numa visita diplomática, escolhe confiar na Babilônia. Então nós temos dois casos aqui. Primeiro, uma sequência de desobediências, que não foi uma, foi anos. Segunda, uma confiança
num poder militar estrangeiro, a qual Deus diz para a nação de Israel, é para confiar nele. Em 2 Reis 20, 16 e 18 diz assim: então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos próprios filhos, gerados por você, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías disse isso. E eu acabei de ler o versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor. Deus falou, Deus cumpriu. Deus disse, Deus cumpriu. No meio desse ato de julgamento de Deus, foram levados também, irmãos, pessoas de bem, pessoas fiéis, pessoas que amam a Deus. Foram juntos. Entre essas pessoas, Daniel e seus amigos. Quando Daniel é levado cativo, e é agora que eu quero entrar com vocês exatamente naquilo que é importante para a vida de vocês. Quando Daniel é levado cativo junto com seus amigos, primeiro, eles confiam na providência de Deus. Eles sabem que a Babilônia pode ser poderosa, mas ela não é maior que Deus. E se havia um momento em que eles precisavam aprender a confiar em Deus, era esse momento em que eles haviam sido levados para uma terra estrangeira. Então Daniel vai, como um jovem nobre, criado no palácio, para ser escravo numa nação estrangeira. Criado no palácio, junto com seus amigos. Tendo toda a educação de Israel, a melhor educação de Israel, inclusive. Teve que ser levado para servir a um rei estrangeiro. Só que diferente, irmãos, de muitas pessoas, eles tomam a decisão mais importante da vida deles, que é não se contaminar. O rei escolhe exatamente os nobres porque estava preparando essas pessoas para servi-lo mais na frente, para servir no palácio de Nabucodonosor. Olha, são pessoas já muito instruídas, então nós vamos agora reprogramar essa instrução, refocalizar essa instrução para que eles possam estar prontos a me servir. O sistema babilônico visava apagar a identidade desses jovens e torná-los dependentes do império. Você sabe qual foi a primeira coisa que Babilônia fez para apagar a identidade desses jovens? Mudar o nome deles. Porque os nomes deles lembravam Deus. Olha que coisa. Quando eles citavam o nome deles, Deus estava lá. Deixa eu ler com vocês o versículo 7. Diz assim, olha, fiquem no 1 agora, tá? O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. Eles tiram nomes hebreus, que lembram Deus, o único Deus, e deu nomes a eles babilônicos com significados de divindades babilônicas. Essa foi a primeira coisa que fizeram com eles. Porque quando muda-se o nome, aí o nome de Deus já não era pronunciado mais os nomes originais. E aí foi a primeira forma, olha, agora vocês não são mais adoradores do Deus de Israel. O Deus de Israel perdeu. Vocês são adoradores dos deuses da Babilônia.
E claro, irmãos, como eles estavam sujeitos a uma potência poderosa, no meio do público, as pessoas os chamavam por nome babilônico. E eles atendiam. Mas entre eles fizeram questão de nunca serem chamados por nome babilônico. Você não vai encontrar nenhum deles. Você não vai encontrar o Daniel, você não vai encontrar o Ananias, você não vai encontrar o Misael e o Azarias, um chamando o outro pelo nome babilônico. Se você ler já no capítulo 1 e no seguinte, toda vez que vocês encontram eles conversando, é o nome deles de Israel que é citado. Fidelidade. Babilônia, a maior potência do mundo, disse para eles assim: olha, a identidade de vocês vai ser apagada. Vocês vão estar prontos para me servir. E para isso, eu começo apagando o nome de vocês. E eles tomam a resolução firme de dizer não. De dizer não a uma cultura que não é cristã. E vocês sabem como essas coisas são poderosas. Como essas coisas são poderosas. Porque, irmãos, muitos jovens servem a Jesus na igreja. Quando vai para a faculdade, aprendem filosofias anticristãs, filosofias ateias, ensinos de pessoas que não querem nem saber do evangelho, e elas mudam. Aceitam a cultura do mundo como se... E aí a cultura errada fica a cultura cristã e a cultura do mundo fica a cultura certa. Tem um pastor muito conhecido, muito famoso, que uma vez ele disse isso. Ele fala que ele estava estudando o mestrado, fazendo o seu doutorado, e o professor que o orientava... Irmãos, nós estamos falando isso no estudo teológico. Se isso acontece no estudo teológico, você imagina nos outros. Você imagina nos outros. Onde o estudo é para interpretar a Bíblia. O professor provavelmente nem acreditava em Deus direito, e há pessoas assim, tá? O que acontece, sabe tudo das Escrituras, mas sempre no linguajar mais de ceticismo, sempre no linguajar, sempre nas teorias mais distantes de Deus. Aí o que acontece? Deu para ele só livros de pessoas que não eram devotas a Deus. E ele tinha que ler esses livros, porque senão ele ia ser reprovado no programa. E ele confessa: irmãos, eu comecei a acreditar em tudo que eu estava lendo. Olha como as forças culturais podem nos dominar. E ele começou a desacreditar de textos da palavra de Deus. Deus é tão bom com ele. Ele conta que Deus foi tão bom com ele que ele lembrou de um dos seus professores, de um deles. Porque ele ficou angustiado na sua fé. E ele ligou para esse professor: servo de Deus, não perde nada a informação acadêmica dos outros, porém, cria em tudo que estava na palavra de Deus. E falou: professor, me ajuda. Porque eu estou fazendo um trabalho e estão me pedindo, né, para fazer um monte de coisa, eu estou com dificuldades aqui. Aí o professor falou para ele assim: o que é que você está lendo? O que é que você está lendo? Aí ele deu a listinha dos livros que ele tinha que ler. Daí o professor: pelo amor de Deus, não. Aí ele falou que o professor fez: vamos fazer por ordem. Qual livro você leu? Esse, tá bom, para esse o antídoto é esse. Qual outro? Esse. E ele deu para ele todos os livros que tinham o mesmo assunto que ele estava estudando, só que escrito por homem ou mulher de Deus, que cria na palavra de Deus, e aí a fé dele foi renovada. Olha o poder que tem as influências. Irmãos, é por isso que toda vez, os jovens às vezes não percebem isso. Quando os pais falam assim: cuidado com quem você anda. E o jovem não sabe que o pai está falando isso, porque ele sabe a influência que tem uma amizade ruim. Então, quando um pai fala, principalmente os jovens, quando um pai fala: cuidado com quem você anda, é porque você vai ser influenciado por essa pessoa. O risco é muito alto. A não ser que a sua fé esteja tão madura que você consiga falar assim: eu vou lá porque eu vou falar de Jesus para eles.
Mas aí ainda assim tem que manter um certo distanciamento, porque você não vai para os mesmos lugares que a pessoa vai. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria. Então, tem coisas que nós temos que evitar, para não ser contaminado com o mundo. Pessoas ficam um dia inteiro no celular, na televisão, na internet, vendo um monte de coisa que não é cristã. Quando vem para a igreja, a mensagem nem é tão importante assim. Porque ela se alimentou e foi se alimentando de questões mundanas e pecaminosas. Coisas fora do que é plano de Deus está alimentando a sua mente. E quando ela alimenta a sua mente, olha aí, isso é projeto de rei sábio. Se eu quero que esse grupo de pessoas deixe de adorar o Deus que eles adoram, eu preciso mostrar para ele uma cultura que seja mais influente, que eles parem de ficar pensando nesse Deus. Versículo 4 diz assim: eles eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha aí, troca de nome, ensina a cultura, ensina a língua. Eles vão deixar de ser hebreu e vão se tornar babilônicos. Eles vão aprender tudo que é importante para nós. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, extremamente importante. Claro que nós devemos viajar, aprender outra língua, ok? Se você aprender uma outra língua, leia a Bíblia nessa outra língua. Não vai ler cultura pagã da outra língua, leia a Bíblia nessa outra língua. Cante ao Senhor nessa outra língua. E assim você não vai sendo contaminado com culturas anticristãs que tem no mundo inteiro. O mundo, irmãos, muitas vezes sufocam a fé com ideias que, se não tomar cuidado, dominam o nosso coração e a nossa mente. Terceiro, o rei ofereceu para eles finas iguarias para criar um senso de gratidão. Olha o que diz o versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir ao rei. Olha a estratégia de Babilônia. Estratégia satânica. Eles perdem o nome, ou seja, perdem a identidade, aprendem uma cultura idólatra, e eu sirvo a eles com aquilo que tem de melhor no palácio, para eles verem que vale a pena ser de Babilônia. E aí nós encontramos, meus irmãos, a grande sabedoria que Deus deu para esses jovens. Ao ver o banquete do rei, prataria, alimentação da melhor qualidade, aquilo que enche os olhos, eles disseram não. Correndo todos os riscos, todos os perigos, para não ter nenhuma dependência do estrangeiro, daquilo que é contrário a Deus na vida deles. O versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Que coragem!
Que coragem! Por que, pastor, que ele decidiu não comer aquelas... Era errado em si? Não, não era errado não. Eles iam pecar? Se eles não iam pecar. Olha que coisa. Eles não iam pecar se eles comessem do rei. Mas eles iriam ser influenciados a acreditar que o bem-estar que eles tinham vinha da generosidade de um rei pagão. E eles decidiram se lembrar: quem cuida de mim é Deus. Olha o que eles fizeram. Eles pediram para se alimentar só de hortaliças. Eles pediram para se alimentar só das coisas que a terra produzia. Porque eles sabiam que do Senhor é a terra. O dono do universo é Deus. E se uma planta frutificou, foi porque Deus fez frutificar. Então, ao invés de comer da mesa, dos manjares, da idolatria, do pecado, eles preferiram um alimento simples da fidelidade. Mantiveram os nomes hebreus entre eles um nome que valer o nome hebreu. E também decidiram não participar dos alimentos pagãos e idólatras da mesa do rei. Porque ao se alimentar de hortaliças, eles iam se lembrar quem era o Deus que eles serviam. Irmãos, às vezes nós nos enganamos. Achamos que a bênção de Deus está nos grandes manjares. Como nós às vezes perdemos a dimensão do que é servir a Deus. Irmãos, só para vocês lembrarem, quando Jesus nasceu neste mundo, ele não escolheu palácios, ele escolheu manjedoura. Quando Cristo veio a este mundo, a escolha foi o lugar simples e não a riqueza pagã. Servir ao Senhor é diferente. Servir ao Senhor exige coragem. Exige dizer sim para o que Deus diz sim e não para o que Deus diz não. Eu estava orando lá em casa e eu lembrei de uma coisa bem básica, mas para você ver que isso tem influência. Eu fiquei muitos anos numa denominação, muitos anos. Só que eu sempre fui um leitor bíblico voraz, leitor de livros voraz. Só que toda vez que eu ia buscar as literaturas, as melhores literaturas, eram pastores batistas que escreviam. Teólogos batistas, a maioria. E também de algumas outras denominações. E de vez em quando eu escutava um irmão falava assim: olha, quando eu estava lá na igreja teve uma assembleia. Assembleia? Que negócio é esse? Né? Assembleia? Vários, e pastores do mundo inteiro. Aí depois eu fui entendendo, eu falei: puxa vida, não. Olha a minha formação teológica onde foi parar. Olha onde eu vim parar para pastorear. Vocês perceberam? Como aquilo que a gente lê, as amizades que a gente tem, aquilo que toca mais o nosso coração, é aquilo que nos influencia na vida? Somos sustentados por Deus. O foco final não é o esforço humano, mas a intervenção graciosa de Deus. Foi Deus que concedeu a misericórdia e a compreensão por parte das autoridades. Quando Daniel pediu para não se alimentar, Deus tocou no coração dos babilônicos. Deus tocou neles, para que ele pudesse se alimentar de hortaliças. Olha como Deus trabalha. Mesmo no lugar estranho, a providência estava presente.
O cuidado estava presente. Eles não foram em nenhum momento abandonados por Deus. Deus foi favorável a eles em Babilônia. E com as hortaliças, eles foram mais saudáveis que os outros jovens que se alimentaram com os manjares. E eles receberam de Deus, além da condição física saudável, olha aqui, irmãos, condição física saudável, também capacidade intelectual e espiritual para servir, ser luz onde eles estavam. Não é o ambiente, meus irmãos, não é o ambiente que diz como nós somos, não é o ambiente. Falamos hoje na EBD. Adão e Eva estavam no paraíso. Deus visitando todo dia, tendo a presença de Deus, sem pecado no mundo, e escolheram desobedecer. Daniel e seus amigos, na Babilônia, em meio à idolatria, em meio à vida pecaminosa, longe da sua pátria, longe do templo, longe da sua cultura, decidiram servir ao Deus Todo-Poderoso lá. Olha o que diz o 17. Esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. O 21 diz assim: Daniel continuou ali até o 1º ano do rei Ciro. Ciro já é um outro rei, irmãos. Bem distante, bem distante. Muito tempo, ele já estava senhor de idade. E Deus o conservou com vida, com saúde e com fidelidade. Eu sei que os irmãos agora podem estar falando, mas pastor, não dá para eu ser igual a Daniel. Não dá. A forma como o Senhor trabalhou com Daniel é única. É verdade, concordo com vocês. Se eu disser para vocês aqui, seja um Daniel da vida, eu estaria sendo injusto. Porque as características de Daniel são únicas e que Deus deu para eles. Mas deixa eu falar para vocês nunca mais esqueçam isso. Mais perfeito que Daniel, maior que Daniel, que foi inclusive quem usou e capacitou Daniel, foi o nosso Senhor Jesus. Jesus veio a este mundo e fez tudo o que era necessário ser feito para que você tenha uma vida abundante. Hoje o que eu posso falar para você é o seguinte: vida abundante está no encontro com o Cristo Todo-Poderoso. É Ele que faz de você uma pessoa fiel. É Ele. É Ele que te capacita a servir a Deus com fidelidade. É Ele que atua no seu coração e na sua vida e faz de você uma pessoa melhor. Não precisa ficar preocupado ou preocupada se você não consegue ser igual a esse grande profeta de Deus. Porque a vida dele é um exemplo a ser seguido. Mas dentro da sua realidade, dentro das suas condições, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua vizinhança, busque esse Cristo poderoso que faz de você uma pessoa fiel e obediente a Ele. Tudo o que foi escrito no Antigo Testamento termina em Jesus, se completa em Jesus, se cumpre em Jesus, inclusive os grandes exemplos de fé. Isso não diminui o que Deus requer de nós, porque fidelidade é fruto do Espírito. Não diminui, porque fidelidade é fruto do Espírito. Mas vocês ouviram? Fidelidade não é minha mais, é fruto do Espírito. Então, quando você se entrega, quando a sua vida passa
a fazer parte de Deus, a ser de Deus, a fazer parte do plano de Deus, você se entrega completamente. Deus realiza em você todos os propósitos que Ele tem para você. Todos eles. Todos eles. Daniel se manteve firme, fiel, mesmo em um ambiente hostil. E mesmo em um ambiente hostil, ele foi cuidado, foi guardado, foi protegido pelo Deus ao qual ele servia. Todo mundo pensa que o que Deus fez em Daniel foi simplesmente livrá-lo da cova dos leões. Não, irmãos, isso aqui foi cuidado de Deus já. Você não precisa ir para uma cova dos leões para aprender a ser fiel. Seja no dia a dia, tomando decisões conforme a vontade de Deus. Sabendo dizer não àquilo que desagrada a Deus. E dizendo sim àquilo que agrada o teu Deus. Nossa salvação e fidelidade não vem dos nossos esforços em ser como Daniel, mas da obra de Cristo que nos redime de nossas falhas e assimilações mundanas. Devemos viver como bênçãos em nossa comunidade atual, enquanto aguardamos o retorno do nosso verdadeiro lar celestial. Nós também somos estrangeiros neste mundo, mas nós temos um lar ao qual Deus prometeu para nós. Busque esse lar. Busque as coisas do alto e você será cada vez mais abençoado por Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar e o Ministério de Louvor vai estar fazendo o pós-lúdio. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo que o Senhor fez na vida deste servo do Senhor, que foi o Daniel, ao qual serve de inspiração para nós. Mas o mais importante, meu amado Jesus, é a tua presença no nosso coração. Então eu te peço, Jesus, que a vida de Daniel seja nos corações das pessoas que estão aqui, também inspiração. Também, Senhor. Senhor, tira da nossa mente todo pensamento que não é da tua vontade. Que a nossa mente seja renovada pelo teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, habite em nós de forma rica e poderosa. Senhor, a tua palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado. Então eu te peço, Senhor, que cada coração sinta, cada vida sinta a tua presença, o teu amor e a tua compaixão. E que a bênção de Deus, a tua bênção, Pai, esteja nos irmãos e nas irmãs, em todos que estão aqui. Porque todos vieram para cá, Senhor, para buscar a tua face, para buscar a tua presença, e eu creio que eles encontraram. Eu creio que eles encontraram. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus da vida. Enche cada pessoa de vida. Enche cada pessoa de vida. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E nos ajuda, Senhor, a servir ao Senhor melhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos, Pai. Quebranta o nosso coração. Nos dá humildade, Senhor. Como nós precisamos disso? Quebranta, Senhor. Quebranta o nosso orgulho. Quebra todo o nosso orgulho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, que sejam cada vez mais abençoadas pelo Senhor. No nome do teu Filho Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem? Amém. Cumprimente o seu irmão.